Amém. Você pode ir se assentando. O Senhor é bom. Deus é bom. Eu sou Amanda, para quem não me conhece, nós temos alguns visitantes, então vou me apresentar. Eu sou Amanda, líder de jovens, junto com meu esposo, que está aqui, embriagado no espírito. E é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Que palavras maravilhosas que a gente recebeu. E eu vou te dizer que Deus está nos amando nesse evento. Porque Ele falou sobre arrependimento, Ele falou sobre santidade, Ele falou sobre posicionamento. E eu confesso que ontem, na hora que o Gui falou o tema, ele falou, vou falar sobre santidade? Eita Deus, e agora? Que era o tema que eu ia falar. E aí o Senhor, orei em casa, falei, Pai, agora que vamos falar, né? Temos 3 versículos ali na ministração que está tudo ali. E o Senhor me disse que a palavra dele se renova a cada manhã. E hoje tem verdades novas para a gente aprender a respeito de santidade. E eu quero começar falando, antes disso, antes de começar a entrar na palavra, ainda não comecei a palavra, viu, Felipe? Cadê o Felipe? Não comecei ainda. Eu gostaria de agradecer aos ministros que estão aqui hoje, pastor Antônio, pastor Zé Carlos, Flavinho, Roseli, Aurélio, a Adri, a Ana Paula, a Sandra. É muito bom receber da unção que está sobre a vida de vocês. E vocês não imaginam o quão é importante a gente receber da vida de vocês. O quão é importante para a gente vocês estarem aqui. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada por serem guiados. E eu sei que vocês oram pelos jovens dessa igreja. Amém? E eu quero começar dando um alerta. Para a gente prestar atenção, o que o Espírito Santo tem dito à nossa igreja. Durante o mês de janeiro, a gente recebeu algumas ministrações de professores do Rema, dentre eles o professor Juliano e a professora Esther, e os dois tocaram em algo que o Espírito Santo estava dizendo para esta igreja, que é sobre santidade. Depois disso, Guilherme ministrou ontem sobre santidade. Hoje eu vou falar novamente sobre santidade. Fora isso, no dia 10 de setembro de 2019, o pastor Francisco ministrou aqui nessa igreja, numa terça-feira. Era um culto do Espírito Santo. E ele estava falando sobre as manifestações do Espírito. E no começo do culto, o Espírito Santo começou a falar coisas no meu coração para falar à igreja. E eu não entendia. Eu falei, tá bom, Pai, em que momento? Porque quando Deus nos inspira algo, nós temos o tempo certo para fazer aquilo, né? Falei, Pai, em que momento eu vou falar isso? Eu estava grávida. Gente, esqueci de falar, eu sou a mãe do Dom também. Ele tem 4 meses, está com a vovó, enquanto a mamãe está trabalhando aqui. E eu estava grávida, estava com 8 meses. Não, estava com 8 meses já. Falei, Pai, em que momento que eu vou falar isso para a igreja, né? Porque eu não estava encontrando um momento. Fiquei esperando. Eu anotei essa palavra. Eu anotei e deixei lá. A hora que o Espírito Santo desse a oportunidade ou me mostrasse o momento, eu faria. No fim, e o pastor Francisco começou a falar sobre as manifestações do Espírito Santo e como as pessoas se moviam e tudo mais, como o Espírito Santo se movia no nosso meio, como corpo. E aí, no final, eu fui e falei, pastor Francisco, e estava oração, né? Estava tendo um momento de oração, e aí eu falei para ele, que bom, eu estava orando por isso, então você pode subir lá e falar, eu amém. E eu vou ler para você o que eu falei. Eu não, né? Quer dizer, só foi a minha boca, mas quem falou foi o Senhor. E eu também quero dizer aqui para você que eu já fiz ali a minha parte, eu recebi essa ministração do Senhor, já fiz o que eu deveria ter feito e também fui ministrada. E diz o seguinte... O Senhor disse à igreja, a santidade do Senhor se manifestará de forma tão visível e palpável, onde pecado algum permanecerá. A unção será tão densa, um novo tempo onde tudo será revelado. Muitas coisas que estão ocultas serão reveladas para o crescimento e avanço da igreja.
Dons de profecia e discernimento de espírito tão evidentes em operação, não apenas em pessoas com chamados proféticos. Visões abertas, pessoas sentirão cheiro de pecado, mas também sentirão cheiro de fidelidade e santidade. Não se abale ao ver alguns indo para outros lugares e novas direções guiados por Deus, e também sem serem guiados por Deus. O Senhor está em busca dos cheios do Espírito. Credes nos profetas e prosperareis. Então, nós recebemos várias ministrações em que foram citados pontos especificamente para essa igreja sobre santidade. O Senhor falou desde setembro, tem falado a respeito disso, falou ontem e hoje eu vou falar um pouquinho do que o Senhor tem tratado no meu coração. Eu tenho estudado sobre esse tema já faz algum tempo e hoje foi o momento que o Senhor escolheu para que eu compartilhasse algumas verdades com vocês. Então, eu gostaria que vocês abrissem em 1 Pedro 1,15. Enquanto vocês abrem, eu vou dizer o que é santidade. Santidade é qualidade ou virtude de santo, estado de santificação, virtude e pureza. 1 Pedro 1,15 diz: agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Isso é na Nova Versão Transformadora. Na Bíblia Almeida Corrigida diz o seguinte: mas, como é santo aquele que os chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amados, andar em santidade faz parte da nossa natureza. A partir do momento em que nós morremos, né? Nós tivemos uma nova vida, aceitamos Jesus, morremos para o velho homem e agora estamos novo homem, nova criatura. Nós temos que andar em santidade, porque é algo que faz parte da nossa natureza. Você vai perceber no decorrer da ministração que quando você faz algo errado, você sente por dentro que você está fazendo algo errado. Porque não faz parte da sua natureza fazer isso. Ou fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Amém? Jesus, ele orou para os discípulos para que eles fossem santificados na palavra. Eu vou só ler, tá? João 17:17 diz assim: santifica-os, Jesus orando pelos discípulos. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E, amados, a santidade, uma vida de santidade, ela tem que ser aperfeiçoada. É algo que você vai fazer até a volta de Cristo. Uma vida de santidade é algo que você vai precisar ir se corrigindo, se adequando até Cristo voltar. Perfeito, único perfeito foi Jesus. Nós estamos caminhando para essa perfeição até que Ele volte. Em 2 Coríntios, diz assim, 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Ou seja, aqui eu estou mostrando no versículo aqui, ó, 2 Coríntios 7:1, eu estou dizendo para vocês que a santidade, ela precisa ser aperfeiçoada, dia após dia. Agora eu gostaria que vocês abrissem comigo, se eu estiver falando muito rápido, me perdoem, é que eu tenho pouco tempo, gente. Hebreus 12. Eu vou ler a partir do versículo 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Ou seja, não temos desculpa para nos cansar nem nos desanimar. Amém? Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Pois é, Jesus arriscou a vida dele. E ele teve que morrer, né? Acaso vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor,
Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do nosso pai, do pai de nosso espírito, assim obter a vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que ela é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e joelhos enfraquecidos. Façam caminho retos para os seus pés, a fim de que mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, você quer ver o Senhor? Eu quero. Então nós temos que viver uma vida em santidade. Amém? Cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, contaminando muitos. Primeiro eu quero começar falando aqui, nós somos filhos e não bastardos. Amém? Então nós precisamos aceitar as correções do Senhor. Nesse evento o Senhor tem nos amado, nos corrigido, nos exortado, Ele tem nos amado quanto à santidade e quanto ao posicionamento, né? E ao arrependimento. Se você está sem disciplina, sem correção, você está agindo como um filho bastardo, como um bastardo e não como filho. Um bastardo, ele não desfruta dos benefícios de filho. Entende? Não é simplesmente somos filhos de Deus, mas nós temos que nos posicionar como os filhos de Deus. Se nós não nos posicionamos como filhos de Deus, nós apenas estamos assumindo o lugar de bastardos que não é nosso. Nós estamos simplesmente deixando de lado o sacrifício da cruz e vivendo a nossa vida como alegria temporária, como uma paz temporária, fazendo a nossa vontade e vivendo pela carne. Viver pelo Espírito é você abdicar das suas vontades. Eu queria estar agora com meu filho, me divertindo lá com ele. Mas eu estou aqui porque eu amo vocês. Porque eu amo a obra do Senhor. Porque eu amo fazer a vontade dEle em primeiro lugar. Amém? Qual é o versículo? Agora eu gostaria que vocês pensassem a respeito disso. Qual é o versículo que tem te motivado, te impulsionado a se corrigir? Nós temos vários versículos na cabeça. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tenho todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas nele. Nós temos vários versículos na cabeça que falam a respeito de quem nós somos em Deus, de que somos prósperos. Eu não estou dizendo que isso é errado. Nós temos sim que exercer o nosso papel, tomar a posse da nossa herança, exercer a nossa autoridade, chamar à existência o que nós precisamos, mas nós também precisamos ser corrigidos. Nós também precisamos ter um versículo que fale, não fale mal do irmão, não julgue o irmão, não tenha inveja. Que você diminua e o outro cresça, que você levante o seu irmão, que você diminua para que ele possa se sobressair. Nós precisamos ter esses versículos também dentro de nós, porque, meu irmão, vou te dizer, se você não tiver um versículo desse, você está sendo religioso. E o seu processo de santificação, ele está parado. Como Jesus vai te encontrar? Como Jesus vai te encontrar?
Meu amado, eu não quero trazer condenação, porque nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para os que são guiados pelo Espírito. A gente se arrepende. Se está vivendo, não está dessa forma, se você não tem um versículo no seu coração para você se corrigir, se arrependa, busque um versículo e comece a mudar essa área da sua vida. Amém? Vocês me amam? Vocês precisam me amar, gente, porque vocês precisam ir para o céu, né? Vamos exercer o amor. Fazer que nem a Tereza ensina o pastor. Vou falar sorrindo. Mas eu recebi tudo isso também. O Senhor falou comigo. Qual é a área da sua vida que você está trabalhando para ser obediente? Porque é muito fácil a gente viver, né, assim. Qual área da sua vida você precisa obedecer a palavra e você não tem obedecido? Mas está tudo bem, eu não estou matando ninguém, eu não estou roubando ninguém. Mas não é isso, meu irmão. Nós não somos perfeitos, então eu tenho certeza que cada um aqui tem algo que precisa ser corrigido. Eu tenho muita coisa para me corrigir. Nem que seja amar aquele irmão que você não ama muito. Não vai muito com a cara do irmão, mas você tem que ir, irmão. Deixa eu te dizer. Você não precisa ali conviver 24 horas por dia com ele, mas você precisa amá-lo. Uma dica, ore por ele até você amá-lo. Dê um presente bem bonito para pôr o diabo lá embaixo. Quem não me ama pode me dar presente, eu estou aceitando, viu, gente? Tiago 1:21 diz o seguinte: por isso, rejeitando toda a imundícia... Deixa eu ver, é isso aqui? Peraí. Rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, o qual pode salvar as vossas almas. Então, eu peço que você receba com mansidão e alegria essa palavra. Com mansidão, porque assim, quando nós não recebemos com mansidão, aquela palavra, ela é lançada e simplesmente não surte nenhum efeito na nossa vida. Amém? O desejo do Senhor é que nós sejamos guiados pelo Espírito, certo? Muitos já sabem disso por aqui. Só que a gente tem que ser guiado pelo Espírito, não só para aprovações, mas também para as correções. É muito bom você receber uma palavra. Ei, esse ano você vai receber essa bênção que você estava esperando. Esse ano você vai fazer isso. Esse ano o Senhor vai te dar isso. Eu vejo isso na sua vida chegando. Mas também é bom você receber. Ei, não vá por esse caminho. Esse caminho é de morte. Ei, pare de fazer isso porque você está impedindo o fluir da unção. Pare de fazer aquilo porque você está impedindo o Senhor de agir nessa situação. Meu amado, desde Deus te falar algo para você falar para alguém e você não fala, você está sendo desobediente. Você está impedindo aquela pessoa de receber algo que ela precisa receber naquela hora. Seja uma palavra boa ou seja uma palavra de exortação. Que uma palavra de exortação não seja boa. Que não seja, pode ser algo que seja, que vai deixar aquela pessoa para cima. Ou que vai ser algo que aquela pessoa fale, não, realmente eu preciso melhorar nisso. Você tem que ser obediente até nessas pequenas coisas. Nós temos que ser obedientes. Já aprendi muito, já deixei de falar muita coisa. Aí o Senhor já me ensinou. Agora eu sou obediente, eu recebo, logo falo. Para não ficar... Não perder tempo. Uma vida de santidade é uma vida guiada pelo Espírito, mas também é uma vida onde você exerce o fruto do Espírito dentro de você. Não tem erro. Se você vive uma vida de paz, alegria, amor, bondade, longanimidade, todos citados lá em Gálatas, não tem erro. Você vai viver uma vida de santidade ao Senhor. Amém? O que determina a nossa aproximação de Deus é o nosso apego à palavra. É o nosso apego à palavra. Não escolha o que é cômodo para você. Porque é muito fácil, mas escolha o que é certo de acordo com a palavra de Deus. Amém? Agora, para os mais moderninhos, eu quero dizer, vamos viver uma vida de santidade. Isso não é arcaico, isso não é brega, isso é leve.
Isso é alegria, é paz, é viver uma vida tranquila. Meu amado, quando você faz algo errado, você está tranquilo e feliz? Não, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Então, quando você não está vivendo uma vida de santidade, você sabe que não está vivendo e você não está feliz. Eu garanto que você não está feliz. Você pode até ter uma alegria momentânea, mas você não tem uma alegria verdadeira e real, como é uma vida vivendo em santidade, debaixo da palavra de Deus, onde nada pode te tocar. Quando você está debaixo da palavra de Deus, nada pode te tocar, nada pode te alcançar, nada pode te parar, nada pode te deter. Ei, amado, desfaça do que está te prendendo. Pode nem ser um pecado. Pode ser um hábito que você criou que não está certo. Pode ser até lícito, mas não é o que Deus tem para você nesse momento. Amém? Quero que vocês repitam comigo. Com convicção, hein, gente? Vamos lá. Vamos animar aí, gente. Eita glória. Diabo, você não tem legalidade, nem autoridade para me trazer condenação, trazer pensamentos, porque está escrito, o escrito de dívida contra mim foi rasgado, cancelado por Jesus na cruz. E hoje, eu sou livre. Ei, você é livre, meu irmão. Não há condenação. Não há nenhuma condenação. Você é livre para fazer o que você quiser, guiado pelo Espírito. Amém? Livre para fazer o que você quiser, guiado pelo Espírito. Tá andando em pecado, meu irmão? Se arrependa e pronto, tá tudo certo. Só que você precisa se arrepender. Se você simplesmente ignorar, não vai resolver seu problema, não. Você vai continuar nessa vida morna. Porque quem está em pecado não tem uma vida afogueada. Não tem convicção. Porque tem dúvida. Porque está pecando. Se você está pecando, você tem dúvida dentro de você. Sabe, a palavra de Deus diz... Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Veio, porém, a lei que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amado, poder e santidade precisam andar junto. Nós fomos chamados para servir ao Senhor com os nossos dons. Sim, profetas, mestre, evangelista, pastor, apóstolo, os dons espirituais, palavra de sabedoria, de conhecimento, discernimento de espírito, dom de curar, dom da fé. Todos esses dons nós fomos chamados para andar neles. Amém? Uns vão ter os 5 dons ministeriais, outros vão agir nos socorros, enfim. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você foi chamado moralmente para ser santo. Porque nós temos que ser santos como Cristo é santo. Você tem um chamado moral para ser santo. E se você não está sendo, algo precisa ser corrigido, amém? Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Nós estamos no Adora Move, né, gente? Não imitem o comportamento e costumes desse mundo. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora, tá? Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Nós ouvimos muito se falar sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Mas, meu irmão, olha aqui o que você precisa fazer para viver essa vontade. Vontade boa, perfeita e agradável. Você precisa oferecer como sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Fazer um sacrifício da sua vontade carnal para seguir a vontade do Senhor é um sacrifício vivo. Você está cansado, exausto, você acordou cedo aquele dia, você trabalhou, mas você está na escala, você precisa ir servir. É você ir servir. Mas não simplesmente servir, estar lá de corpo presente, mas se alegrar por estar servindo, porque você tem a oportunidade de contribuir para o reino de Deus através dos seus dons, seja no DI, seja no diaconato, seja na música. Ei, você tem um dom, você tem que se alegrar quando você usa ele. Amém? Nós temos que ser santos, certo? Sacrifício vivo e santo, andando em santidade. Agradável, vivendo pela fé, porque a fé é o que agrada a Deus. Não nos amoldar ao mundo sendo Jesus, sendo o que ser algo diferente. Não se amoldar ao mundo, não tomar a forma do mundo, mas tomar a forma de Jesus no mundo. Entendeu? Para que as pessoas vejam Jesus em você. E renovar a nossa mente com a palavra. Então, para você viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa ser um sacrifício vivo e santo. Você precisa agradar a Deus. Você precisa não se moldar ao mundo, mas renovar a sua mente pela palavra de Deus. Você quer viver uma vida de santidade? Viva uma vida de acordo com a palavra de Deus, guiado pelo fruto do Espírito, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe? Existem pessoas aqui que estão com chamados estacionados. E essas pessoas precisam despertar. Quando você não vive uma vida de santidade, você dá lugar ao diabo para mexer na sua vida. Existem pessoas aqui que estão com chamados estacionados, porque não estão conseguindo viver uma vida de santidade. O Senhor chama você agora para se arrepender. Eu vou dar o sorriso, né? Para ficar mais leve. Meu irmão, eu queria estar aqui falando e animada assim, para te impulsionar, te animar. Mas deixa eu te falar, isso tem que te animar. Porque é o Senhor trazendo a luz ao que precisa ser feito. É o Senhor trazendo à luz o que você precisa melhorar. E meu amado, não deixe o seu chamado de lado. Você tem um propósito no ventre da sua mãe. Deus te criou com um propósito. Deus te criou com um chamado. E você não pode ignorar isso. Sabe por quê? Porque isso arde dentro de você, queima no seu coração. Existem pessoas aqui que têm chamado de cura. Quando vê as pessoas enfermas, aquilo queima dentro. Queima dentro. Porque quer ver as pessoas curadas. Meu irmão, se mova nisso. Se mova no chamado que Deus tem para você. É engraçado porque eu sempre acabo voltando nesse assunto do chamado. Toda a ministração eu acabo falando a respeito do chamado, porque é algo tão vivo dentro de mim. Meu irmão, é algo muito vivo dentro de mim. Eu falo ao Senhor, Pai, se isso for impedir o meu chamado, eu não quero agora, que seja no seu tempo. Quando eu estava grávida, antes de eu engravidar essa última vez, eu falei ao Senhor, eu falei, Pai, eu não quero engravidar se for atrapalhar o meu chamado. Porque eu quero que seja no seu tempo. Sabe por quê, amados? No tempo, às vezes a gente quer tanto uma coisa, que vai atrapalhar o nosso chamado. Às vezes a gente não sabe, porque a gente não pergunta ao Senhor. Mas sabe, isso daí que pode te atrapalhar, se você falar com o Senhor, Pai, é o tempo de eu fazer isso, é o tempo de eu fazer esse curso, é o tempo de eu trabalhar nessa empresa, é o tempo de eu ter esse tipo de amizade, é o tempo, porque, Pai, se não for o tempo, se for atrapalhar o meu chamado, eu não quero. Eu não quero. Porque, gente, é muito mais leve.
É muito mais leve quando você faz as coisas no tempo, na estação certa. Existe o tempo, o modo e a estação para todas as coisas. Existe o tempo, o modo e as estações. Às vezes a gente recebe direções do Espírito. Você vai fazer isso nas nações. Você vai ir para as nações e fazer determinada ação. Qual é o tempo, Senhor? Qual é o modo para isso acontecer? Pergunte ao Senhor. E se você não tem vivido uma vida que agrada a Deus, corra, porque ainda há tempo. Ainda há tempo de você se redimir, de você se corrigir e viver a plenitude da vontade de Deus. Quem aqui quer viver a plenitude da vontade de Deus? Eu desejo viver a plenitude da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque não tem peso, porque é leve, porque é uma vida alegre, é uma vida de paz, não há jugo. Nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Nós fomos chamados para ser Jesus. Gostaria de pedir que o grupo de música viesse. Acho que eu não passei o tempo, foi certinho, hein? Oh, glórias!